Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. Na aula de hoje da disciplina de Geografia, eu tenho abordado sobre formas de relevo. Relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação. Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação responsável pela divisão do modelado terrestre em 4 diferentes formas de relevo, a saber, montanhas, planaltos, planícies e depressões. Montanhas. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Quando elas apresentam-se em um conjunto extenso, recebem o nome de cadeias montanhosas, que também podem ser chamadas de cordilheiras. Existem diferentes processos responsáveis pela formação das montanhas, por isso, há 4 tipos diferentes, classificados conforme a sua gênese. As vulcânicas, formadas pela ação e composição dos vulcões. As dobradas, que são as mais comuns, sendo formadas por constituição dos dobramentos terrestres resultantes do tectonismo. As erodidas, formadas a partir da erosão de suas áreas de entorno durante um lento processo de desgaste da superfície. E as falhadas, aquelas que surgem a partir dos falhamentos dos blocos rochosos. Outro tipo de relevo são os planaltos. Os planaltos são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana, com limites bem nítidos. Estes geralmente constituídos por escarpas ou serras. Apesar de serem entendidos como áreas planas, suas superfícies são mais acidentadas do que as das planícies, com um maior número de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser do tipo de relevo onde encontramos as chapadas. Os planaltos, por serem geralmente mais altos do que as planícies, apresentam um predomínio do processo erosivo. Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior do que o acúmulo de sedimentos, que costumam deslocar-se para áreas mais baixas. Quase sempre os planaltos estão cercados por depressões relativas, tal como costuma ocorrer no território brasileiro. Existem 3 tipos de planaltos: aqueles formados por rochas de origem vulcânica, os basálticos, aqueles constituídos por rochas metamórficas e magmáticas instrutivas, que são chamados de cristalinos, e aqueles formados por rochas do tipo sedimentar, os sedimentares. Outro tipo de relevo são as planícies. São áreas com uma fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada, que por possuírem altitudes menores do que os 2 tipos anteriores apresentados, recebem uma grande quantidade de sedimentos. Estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo. As planícies são, em geral, o tipo de relevo mais propício para a ocupação humana. No entanto, em regiões próximas a grandes cursos de água, existem os riscos de enchentes, haja vista que os rios, em períodos de encheia, podem expandir-se muito rapidamente sobre vastas áreas, pois não há uma declividade muito acentuada no relevo capaz de deslocar rapidamente as águas para outras áreas. Essa ocorrência é chamada de planícies de inundação. Depressões. Outro tipo de relevo são as depressões. São regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão e que agora se caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos provenientes das regiões circundantes. Existem 2 tipos de depressões: as absolutas, que são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar, a exemplo da região do Mar Morto, a maior depressão absoluta do mundo, e as relativas, aquelas que são mais baixas do que o relevo ou ao seu redor. A formação das depressões costuma acontecer de 2 formas. A primeira é pelo seu desgaste ou erosão ao longo de milhares de anos, o que é causado pela sua composição menos resistentes
E a segunda é pelos movimentos epigenéticos da Terra, quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas do planeta. Bom, essa foi a aula de hoje sobre formas de relevo. Tchau, tchau para vocês.